Olá, Ah, tudo tudo bom? bem? Tudo bem, eu estava pelo computador, deixa eu só desligar aqui o computador. É, pelo computador não dá. Ah, eu não sabia, tudo bem? Boa noite. Boa noite, tudo bom? Bom, seja Tudo bem, super feliz de estar bem-vinda. aqui com você. Obrigada, viu? Muito obrigada por aceitar o convite. E como a gente está transmitindo aqui no canal da Femilim, eu queria que você se apresentasse para o pessoal que está aí e não te conhece ainda. Tá. Bom, gente, boa noite. Primeiro, eu queria agradecer aí a equipe, você, Luísa, uma honra estar aqui conversando com vocês. Bom, meu nome é Sandra, eu trabalho um tempão, né, já na Sodexo, é uma empresa de prestação de serviço e eu trabalho com gestão de mudanças. Eu já trabalho há 5 anos com gestão de mudanças, né, vou falar um pouquinho para vocês. A gente começou a trabalhar em projetos, mas eu considero que mudança, e hoje a gente vai falar um pouco de projetos, né, de gestão de mudança em projeto especificamente, porque nasceu realmente em projeto, mas até olhando para os tempos que a gente está, o momento que a gente está vivendo hoje, quanta mudança a gente não proporciona, né, operacionalmente, ou mudança no dia a dia, ou mudança em projeto tático, ou de processo. Então, assim, o que é falar de gestão de mudança? É literalmente falar de pessoas, né? Então, eu trabalhei muito tempo na área operacional, passei por processos, área de auditoria financeira, auditoria de qualidade, ISO de 14.000, 9.000, 22.000, e há 5 anos eu trabalho exclusivamente na área de projetos estratégicos. Eu sou responsável pela disciplina de gestão de mudanças, eu e mais 2 pessoas. A gente está dentro de uma equipe de projetos estratégicos e processos e qualidade, mas assim, o mais importante é que a gente olha para pessoas, né? Então, assim, é um assunto que eu amo falar, que eu gosto muito de falar e que eu acho que é super necessário, né? Eu trabalho já há 20 anos nessa empresa, que é uma empresa que vende serviços, vende qualidade de vida, mas há 5 anos a gente vem com esse olhar para a gestão de mudanças. Começamos pequeno, ali com um único projeto do SAP, e hoje a gente tem uma larga escala e a gente quer trabalhar cada vez mais isso como uma competência, como um comportamento dentro da organização, inclusive de CLR para baixo, gerentes, executivos, toda a organização pensando como gestão de mudanças. Eu acho muito legal dessa sua apresentação, né? E do que a gente conversou um pouquinho antes, é que a gente trouxe muitas pessoas aqui da parte de processos, né? Eu, inclusive, tenho já um background grande nessa parte de processos, né? De fábrica, né? E você vem com dois pontos aí que eu acho muito bacanas para a gente falar sobre. Um, que você vem de uma empresa de serviços, então a gente já fala um pouco aí de linha em serviços, que é uma coisa que não é tão natural, vamos dizer assim, né? E além disso, a parte de ter uma área específica dedicada à gestão de mudanças, né? Que eu achei assim também muito sensacional, que não é uma coisa que a gente vê por aí nas empresas. Então, eu acho que são Exatamente. dois temas muito bacanas. E aí eu queria juntar esses dois na primeira pergunta que eu ia te fazer para a gente começar aqui. Como que foi identificada por essa empresa de serviços a necessidade de uma área, né, dedicada à gestão de mudanças? Bom, o que que aconteceu? Realmente a gente começou num projeto, né? Então, assim, a Sodexo é uma empresa francesa, uma empresa de qualidade de vida, de serviços. E em 2011 a gente fez uma aquisição de uma empresa nacionalmente brasileira, né? Uma empresa do Sul. E aí a gente fez todo o processo, né? De definir quais eram os melhores processos, as melhores práticas, e tal. E depois, no segundo momento, a gente veio para o modelo matricial, né? Então, o global queria cada vez mais que a gente tivesse um modelo matricial voltado para projetos, e tal. E um dos primeiros projetos que a gente teve foi o do SAP. Então, a primeira coisa que aconteceu foi assim, fizeram todo um budget, escopo, toda aquela, né, todas as etapas do projeto e tal. E aí, quando o pessoal chegou aqui, identificou que, assim, o Brasil é um continente, né? Cada estado funcionava de uma forma, então o imposto era totalmente diferente de implantar isso no Chile, de implantar mesmo aqui os nossos amigos do lado, na Argentina, enfim. E aí, no meio do caminho, assim, na verdade, no meio não, no início do caminho, um dos gerentes de projeto falou: bom, gente, vocês estão falando que vão mudar um monte de processo, a gente vai começar a olhar a parte de compras, a ter o módulo de compras do SAP. Alguém que está olhando para as pessoas, aí sabe, foi aquele start, opa,
Porque até então a gente só pensava na tecnologia, no processo que ia alterar, quando a gente ia implantar, quanto que ia custar, e ok. E assim, no máximo ali por cima a gente vai ter que treinar as pessoas, ponto. Que é o que E aí foi normalmente quando acontece, né? a gente acontece, exatamente, que é o que E, normalmente acontece. e é uma E aí essência do Lean é isso, a gente pensar nas pessoas. A gente bate nessa tecla aqui o tempo inteiro, né? De pessoas, que é cultura. Né? Então, é muito bacana. E aí, o que, que a gente fez? Exatamente nesse momento, uma pessoa, né, falou, gente, olha, um dos gerentes, né, da parte de tecnologia falou, gente, a gente precisa buscar a disciplina de gestão de mudanças. Na ocasião, a gente buscou uma consultoria, né, então ela foi acompanhada por uma pessoa de recursos humanos, né, que era responsável pela parte de DHO, Desenvolvimento Humano e Organizacional, porque até então, parece que quando a gente fala de pessoas, é responsabilidade só do RH, né? Então, é uma coisa que a gente também precisa desmistificar. Pessoas, a responsabilidade de todas as áreas, é do financeiro, é de supply, enfim, é de todo mundo. Ali a gente tem que estar olhando para pessoas. E foi o primeiro contato que a organização teve com gestão de mudança. Nessa época, eu fui convidada para ser líder de transformação. Eu me apaixonei por gestão de mudanças, falei, faz todo sentido, né? Eu era da área de processos e a gente começa a fazer conexão e faz total sentido. Nesse momento, a gente não trabalhou com a metodologia da consultoria na ocasião, então a gente olhou para os stakeholders, olhou para a parte de comunicação, fez alguns pontos bem diferentes, a parte de treinamento, mapeamento de impactos, a gente olhou de uma forma diferente. Na sequência, a gente, até pelo fato da gente mudar para essa gestão matricial, a gente identificou que tinha muita necessidade da gente construir uma área, né? Então, veio 2 projetos em seguida bem significativos, né? Foi o E-Social, né, que era uma questão do governo tal, e mudava toda a nossa plataforma. E hoje a gente tem 40 mil colaboradores no Brasil, então você imagina isso espalhado dentro de clientes, então assim, a gente não tem concentrado num lugar só, então imagina 2 mil clientes que a gente tem ali, que tem gestores na ponta olhando, entregando serviço, né? Aí foi quando a gente identificou, na verdade, a pessoa de RH levou para o CLR a necessidade de nascer essa área de gestão de mudanças. A princípio, ela foi composta por uma pessoa de processos, especializada em processos, 2 pessoas da área de RH e eu que vim da área operacional. Eu era gerente de área, eu cuidava de uma conta na área de serviços. E aí a gente foi fazer capacitação, então a gente fez a capacitação numa metodologia específica, que é a metodologia que a gente trabalha hoje, né? E a partir daí, só que assim, eram 4 braços para N projeto. Porque aí quando a gente começou a falar, no início, assim, a gente criou, no início a gente identificou muita resistência, que é normal. Porque as pessoas que estavam trabalhando com projetos, que elas falavam, gente, é só a gente pegar e colocar o projeto e treinar as pessoas, e ok, né? Fazer reunião de kickoff, a gente treina as pessoas no final, antes do Go Live, e todo mundo está preparado. Na verdade, a gente percebe que não, que é muito mais do que isso, né? Que a gente tem que envolver as pessoas. Então, hoje a gente usa uma metodologia que a gente vai desde trazer consciência, desejo, conhecimento, habilidade, até o reforço, né? Até essas pessoas ficarem envolvidas. A princípio foi conquistar, mostrar um valor agregado para os gerentes de projeto, essa foi a nossa primeira demanda. Aí a gente ainda estava dentro da área de recursos humanos, depois a gente estruturou a área, então hoje a gente atende toda a organização, então a gente está dentro da área, a gente reporta, a minha gestora, ela reporta para a presidente da Sodexo no Brasil, Então, porque a gente olha para todos a os área projetos responde nível estratégicos. Brasil, né? Nível Brasil. Nível Brasil, a gente chama de geografia, né? A gente responde para a geografia. Então, hoje, essa área é específica de gestão de mudanças, então, todos os projetos estratégicos passam, né, pela gente, a gente tem visibilidade, a gente identifica, faz o diagnóstico, identifica a quantidade de stakeholders que estão envolvidos ali, se tem mais de um projeto que o Go Live vai impactar o mesmo público em uma mesma data ou em datas próximas e vai trabalhando com o gerente de projeto. A partir daí, quando as pessoas começaram a perceber o valor agregado, que o gerente de projeto viu que fazia todo sentido, facilitava a vida dele, né? Enquanto ele estava olhando para a parte técnica, a gente estava olhando para a parte humana, e olhando para a comunicação, olhando para stakeholders, olhando para a parte de treinamento, mapeamento de impactos, fazendo a conexão entre a organização toda, começou-se cada vez mais procurarem a gente. A gente hoje está num momento que a gente entende que a gente tem um plano para 2020 e 2021, de começar a capacitar algumas pessoas dentro da organização, nessa metodologia, para que cada vez mais a gente seja reconhecido como uma organização que tem competência de gestão de mudanças.
que a gente percebeu? Que às vezes até em mudanças operacionais do dia a dia, uma mudança, um gerente que muda de unidade, ou um processo que você muda ali com o cliente, ou o cliente muda alguma coisa no contrato, a gente pode estar usando não só em projetos, mas a gente pode estar usando no dia a dia. Então, essa é a Mas aí, isso que eu nossa ia te perguntar, perspectiva. como que uma área que responde a nível Brasil seleciona esses tipos de projeto onde ela vai atuar? Vocês têm como atuar? Vocês hoje não têm braços, né? Como você falou, tem que ter mais pessoas, treinar mais pessoas para que talvez a gente crie, vamos supor ali, agentes de mudanças nas áreas Dança, disponíveis, exatamente, né? Mas por enquanto eu imagino que você seleciona alguns projetos mais estratégicos e atuam neles, né? Como que a gente faz? A partir do momento que o CLR alinhou a estratégia, separou os projetos que são estratégicos que a gente vai tocar no próximo ano, por exemplo, nosso ano fiscal fecha agora, próxima segunda-feira a gente fecha o ano fiscal. Então a gente já tem toda a estratégia para o próximo ano que vem, no próximo ano, né? E todos os projetos que a gente que vão ser trabalhados durante o próximo ano. O que a gente faz? A gente faz um diagnóstico prévio, a gente identifica quais são os projetos que eles têm o maior número de stakeholders, de pessoas envolvidas naquele projeto. Então, se é uma mudança, ele é estratégico, mas ele é uma mudança pequena ou sutil que não muda a função de trabalho das pessoas, a gente faz uma análise, uma consultoria de 25%, orientando aquele gestor de alguma forma e tal. Se é um projeto que ele é um projeto grande e que eu tenho muita gente envolvida, que muda a forma como as pessoas vão trabalhar, que as pessoas precisam aderir àquele novo negócio. Vou dar um exemplo, a gente tem um projeto de delivery, né? A Sodexo começou com um serviço novo que é delivery. Até então a gente não tinha esse serviço, né? É um serviço novo, a gente começou exatamente agora na pandemia, com alguns parceiros, né? O iFood, a Rappi é um dos nossos parceiros, e é um serviço totalmente novo para operação. Então, é uma loja virtual, você tem que ter o detalhe da fotografia, a gente está atendendo cliente que a gente não vê, o nosso concorrente é diferente de quando eu entro para fazer refeições dentro de uma Bayer, ou dentro de um Itaú, né, ou dentro de um hospital. Então, a gente fez então, assim, a ideia é crescer com esse serviço, é um serviço totalmente disruptivo para a gente aqui no Brasil. Esse é um projeto que a gente atua full time. Né? Por quê? Porque eu preciso envolver todas as pessoas que vão alavancar essa venda, eu preciso trazer essa consciência, mudar a forma que eles trabalham. Só para você ter uma ideia, parece ser simples, mas, por exemplo, na ponta a gente tem, nossa área operacional são funções bem operacionais, tipo cozinheiro, chefe de cozinha, confeiteiro e tal. Eles estão acostumados a trabalhar numa linha de produção de fazer 100 refeições, por exemplo, de um tipo. No delivery, ele vai fazer 5 de um tipo, 5 de outro tipo, 5 de outro tipo. Ou seja, muda totalmente a forma como ele Não, isso trabalha. que é legal, O que a quanto a gente gente fala de precisa nesse gestão processo de do Lean, mudança, né? né? E E o assim, o quanto a que gente que é precisa... mudança para essas pessoas que estão envolvidas ali, né? Exatamente. Exatamente. Em contrapartida, a gente tem um diretor que precisa, um comercial que precisa vender delivery. Então, ele precisa convencer o cliente, porque a gente usa espaços, às vezes, dos clientes, que aquilo é uma inovação, que eu posso atender o funcionário dele, que eu posso atender o funcionário dele, pode levar para casa, que eu posso fornecer outro tipo de refeição. Então, assim, eu mudo totalmente o meu escopo. Então, o primeiro item que a gente olha é o número de pessoas impactadas e quantas pessoas são impactadas dentro da organização. Quanto maior esse número de pessoas, é onde a gente vai atuar. A gente se divide, né, nos projetos. Quando a gente identifica que a gente não consegue atender e o projeto é importante, ou tem um número de pessoas significativos, a gente sugere algumas consultorias para trabalhar em parceria. E aí a gente acompanha esse trabalho. Mas é depender muito Mas assim, como o nosso fator chave são as pessoas, é olhar para as pessoas, é olhar para o fator humano, esse é a nossa primeira linha de corte, vamos dizer assim. É realmente verificar quantas pessoas são impactadas com aquela mudança. Eu achei muito legal você falar disso, porque quando a gente fala de gestão da mudança, a gente realmente pensa, por exemplo, estamos implementando o SAP, como você deu o exemplo, ou um sistema, ou qualquer outra coisa. E aí você fala assim, beleza, a mudança é essa. Então eu preciso de... Normalmente fluxo é esse. Então eu preciso de treinar as pessoas para que elas não usavam o SAP, elas usavam o sisteminha lá da empresa, e agora elas têm que aprender a mexer no SAP. E ponto. Só que não, porque isso envolve muito mais. Quando a gente fala de gestão da mudança, a gente está falando de pessoas envolvidas, de processos que às vezes a gente vai ter que redesenhar. A gente está falando de papéis e responsabilidades, a gente está falando de liderança,
a gente está falando de engajamento das pessoas para que elas entendam a necessidade daquela mudança, de utilizar o SAP, os benefícios, que elas andem junto, que elas deem sugestões, que a gente construa. Então, quando a gente fala de gestão da mudança, eu acho muito legal você dar esse exemplo, porque é exatamente isso que eu acho que a maioria das empresas faz, né? E que a gente precisa virar essa chave de gestão da mudança, é muito mais do que isso, né? E aí eu ia te perguntar como que vocês fazem isso, porque aí, beleza, você explicou de como vocês priorizam, né? Da questão da quantidade de stakeholders envolvidos naquele projeto estratégico e tal, para ver o tamanho da mudança, né? Para mensurar. E aí, como que vocês trabalham, enfim, na hora de começar isso? Vocês têm que fazer um diagnóstico, entender aquele universo, né? Eu imagino, para daí O que a gente faz? O que a gente faz? Hoje a gente trabalha com a metodologia específica, que é uma metodologia da ProSci, e a gente trabalha também, a gente está começando a fazer um bench com a equipe da Sodexo dos Estados Unidos, porque eles fizeram um framework exclusivo, a gente está começando a testar esse framework. Então, como a gente é uma empresa de serviços, a nossa margem é muito pequena. Então, assim, a gente culturalmente tem no DNA a questão do resultado. Né? Então, assim, se a gente, de números, né? Mesmo as pessoas, em geral, da organização, tem isso muito, cultural, a questão de ver números, de ver o resultado. Então, uma forma que a gente identificou de convencer, de mostrar valor agregado, a gente faz esse primeiro diagnóstico. Então, a gente responde vários assessments, onde eu identifico, por exemplo, a saúde do projeto é um deles, onde eu identifico como que está a liderança desse projeto, né? Como está o sponsor desse projeto e como está a parte de gestão de mudança. É a primeira análise que eu faço. Esse como está, ele está relacionado a quê? Só para a gente entender melhor. Há várias etapas, por exemplo, quando eu falo de sponsor, a gente identifica se esse sponsor é um sponsor ativo, se ele é uma pessoa dentro da organização que ele é uma pessoa que traz confiança, se ele é uma pessoa que domina aquele assunto, se ele é a pessoa... Porque o que acontece? Às vezes a gente tem projeto que está dentro de uma área, né, como gestores, mas que quem é impactado é de outra área. Então, por exemplo, o projeto nasce ali na área de supply, mas quem vai ser impactado é as operações, o gerente de unidade operacional, por exemplo. Então, quando de repente eu preciso ter um sponsor que seja a pessoa de confiança daquele gerente de unidade, né? Que seja o CLR ali, ou um diretor, ou uma pessoa que ele tem esse contato, que ele sabe quem é, que ele tem essa transmissão de confiança, que ele entende que aquilo é o melhor para a organização no momento que vai trazer benefícios. Porque a gente sabe que às vezes, primeiro assim, naturalmente as pessoas têm uma resistência, faz parte da defesa do ser humano a gente ter resistência, porque a gente tem aquela falsa sensibilidade, aquela falsa sensação de zona de conforto, é que às vezes tá ruim, a gente fala, não é zona, não é que é zona de conforto, é que é onde eu tenho, onde eu conheço, onde eu não tá causando medo, então é tranquilo para mim. Qualquer coisa que eu proponha mudar, naturalmente a gente tem uma resistência. Às vezes é alguma coisa que é necessário para a organização, eu acho que o que aconteceu agora na pandemia, muitas organizações passaram por isso, tiveram que fazer algumas mudanças para sobreviver, que nem sempre vai ser bom para todos. Né? Mas que lá na frente pode ter um benefício maior. Então, a ideia é sempre a gente traz essa consciência. Então, quando a gente avalia o sponsor, por exemplo, a gente avalia em várias situações. Se ele participa das reuniões, é um assessment com umas 15 perguntas, onde eu identifico se ele está participando das reuniões, se ele tem tempo para isso, se ele é uma pessoa que vai ser um comunicador, né, de confiança para as pessoas, se ele tem um poder de decisão, se ele vai conseguir tomar algumas decisões, mudança de cronograma, de budget, etc. Quando eu olho para o projeto, gestão do projeto, quando a gente fala para gestão do projeto, a gente não está avaliando o líder do projeto, a gente está avaliando o projeto. E se ele é um projeto que tem cronograma, que tem budget, que tem todas as fases, que ele está sendo considerado os ganhos, como que eu vou medir depois, se ele está levantando todas as questões de impacto, se ele está olhando para a organização de ponta a ponta, qual que é o prazo, enfim, todas essas etapas de um projeto. Quando eu olho para a gestão de mudanças, eu olho se ele tem uma pessoa capacitada para acompanhar esse projeto, se já foi envolvimento da área de comunicação e treinamento, se a gente já tem um plano, porque na área de gestão de mudança a gente também faz um plano. Basicamente a gente divide assim, a gente, o fator humano, enquanto o gerente de unidade, de projeto está olhando para o projeto, a gente vai para a parte técnica, a gente olha para o projeto como fator humano. E basicamente eu estou pegando o estado atual, fazendo um processo de transição e vou para o estado futuro. Quando eu respondo esse primeiro assessment que a gente faz, é onde eu olho a saúde do projeto.
Uma outra análise que a gente faz, a gente chama de risco do projeto, risco da mudança, a gente avalia duas características. As características da mudança, específico da mudança, e as características da organização. Então, por exemplo, é uma organização que tem muitas mudanças, uma atrás da outra. A experiência com as mudanças foi positiva ou foi negativa? Qual foi o impacto dessas mudanças? Esse público já foi impactado outras vezes? As pessoas, os líderes estão preparados? Eles normalmente já atuam com gestão de mudanças, têm essa competência? Aí quando eu vou olhar para a mudança, eu já olho, essa mudança ela vai, que tipo de mudança que é? Que aí eu olho para se é uma mudança que vai mudar, que vai ter uma mudança só de processo, de sistema, de salário, de hierarquia, de estrutura. São 10 perguntas também. E aí me dá um resultado. Com esses 2 resultados, eu apresento o resultado, porque eu estou apresentando alguma coisa que não é uma percepção, né? Alguma coisa que tem um assessment, que foi feita através de uma empresa, fatos e dados, exatamente. Em cima disso, a gente propõe algumas ações. Então, a gente começa a fazer uma análise específica do sponsor e dos gestores, se eles estão preparados, ou se a gente precisa fazer algum trabalho ali, um trabalho de coaching, ou um trabalho da parte técnica, porque às vezes, hoje, como a gente tem esse modelo matricial, a gente tem muita gente que está à frente de algumas áreas, gerenciando algumas áreas, que podem assumir um determinado projeto. Então, o quanto a gente prepara essas pessoas, né, para ter essa competência de gestão de projetos e gestão de mudanças. A parte do sponsor, a parte da comunicação, e aí a gente vai mapear todos os stakeholders. É uma outra ferramenta que a gente usa, que é uma ferramenta muito bacana, eu particularmente sou apaixonada, que a gente chama de ADKAR, é uma assessment também. Ali eu avalio, eu posso fazer individualmente ou por grupo, e eu coloco todas as pessoas que vão ser impactadas de alguma forma, nem que seja assim, ela precisa, um fornecedor que só precisa ser comunicado que mudou a vírgula, mas ele está ali no mapeamento. Em cima disso, essas primeiras análises que a gente mostra para o gerente do projeto e normalmente para o sponsor do projeto. Em cima dessas 3 análises, a gente começa a construir os planos de gestão de mudanças. E aí a gente começa toda a construção, e aí assim, a gente divide em 3 etapas, né? A primeira fase, que é o diagnóstico, a segunda fase, que é o gerenciamento desses planos, e a terceira, que a gente chama de reforço, que é onde eu vou medir se tudo que a gente propôs, tanto técnico como olhando para pessoas, se fez sentido ou não, se a gente tem que fazer alguma reciclagem, se a gente tem que retomar alguma coisa. Cada projeto é uma... Né? Exatamente, E a gente atingiu e adequar o que for necessário ali, né? Exatamente. O que a gente faz? As pessoas esquecem de fazer. É que dá muita coisa errada. Exatamente. Porque assim, eles acham que assim, a ideia... Acho assim, eu treinei as pessoas, ou eu fiz uma comunicação, foi suficiente, às vezes não. No meio do caminho acontece várias coisas. A gente tem aquela curva, né? E a gente apresenta que a gente tem uma curva que, quanto mais rápida essa curva for de adaptação, de adoção, mais rápido a gente alcança os objetivos. Então, assim, e a ideia, se essa curva ela for muito demorada, ela vai acontecer, essa curva de queda, de produtividade, é normal, que é uma mudança, a gente trabalha várias ações ali para minimizar isso. Quanto mais essa curva for profunda e demorada, a probabilidade da gente perder pessoas é muito maior, né? E aí a pessoa vai ter aquela sensação de que o projeto deu errado, que a ideia não, sabe, que não vai trazer o valor agregado que a gente esperava, não vai trazer o retorno financeiro, enfim. Então, assim, é uma forma da gente reduzir essa curva, e ela vai passar, ela vai acontecer, mas ela tem que ser mais rápida, né? E um detalhe que eu acho que é bem bacana, a gente trabalha o nosso cronograma junto com o cronograma de projetos. Então, a gente sempre pede, uma das nossas demandas é pedir para o gerente do projeto, olha, você precisa me mandar o seu cronograma, porque em cima do cronograma dele, de etapas ali, de fases do projeto, a parte técnica, a gente vai intercalando ações relacionadas às pessoas, né, relacionadas à gestão de mudanças. Outra coisa que a gente fez na organização que foi bem bacana, 2 áreas que são assim parceiras da gente, a área de learning, né, a área de treinamento, e a área de comunicação. Então, essas 2 áreas, para você ter uma ideia, a gente fez um workshop trazendo gestão de mudanças, quais eram os conceitos, como que deveria ser a comunicação a partir daquele momento, como deveria ser o treinamento. Então, hoje a gente tem vários tipos e níveis de comunicação. Hoje a comunicação, quando a gente vai falar, é muito legal, porque a comunicação já vem com plano, sabe? Não, olha, para esse stakeholder a gente vai fazer assim, para esse assim. Então, isso é muito legal, porque ele entende que assim, não é só mandar um e-mail, né? Até ainda mais hoje em dia que tudo a gente está online, a probabilidade de alguém nem ler esse e-mail é enorme, né?
Então, assim, é muito bacana, foi duas áreas bem parceiras, inclusive a gente faz algum bench com algumas pessoas, e é muito engraçado, porque a gestão de mudanças no Brasil faz uns 5 anos que tá, assim, que as empresas estão amadurecendo. A Microsoft é uma que tem todo mundo treinado, IGM. O Itaú, por exemplo, gestão de mudança entrou pela área de tecnologia, e não pela área de recursos humanos. Na Natura, ela tem uma área específica de gestão de mudança, igual a gente, até mais um poder até um pouco de maturidade bem melhor, bem maior que o nosso, por exemplo. E tem áreas, por exemplo, a Bayer começou pela área de compras, porque eles iam ter várias mudanças, e aí tem uma outra empresa em Minas, eu não me recordo o nome agora, que é a equipe de comunicação. O desafio foi dado para elas. Olha, a gente precisa começar com gestão de mudança, que foi para a área de comunicação. Então, assim, cada empresa termina entrando por uma área, termina, né, disseminando por uma área. Então, é importante que a gente coloque, assim, gestão de mudanças, ela não deve estar vinculada à área de recursos humanos, né? Pode até estar, não que não seja. Mas o que a gente tem que colocar que cada vez é uma competência, que um líder do projeto, tanto que ele tem que ser especializado em projeto, né, conhecer de Lean, conhecer de processo, porque tudo isso influencia no projeto dele, é importante que ele conheça essa competência de gestão de mudança. Eu acho que é fundamental assim, para o sucesso do projeto. Eu fiquei muito curiosa dessa ferramenta AICA que você falou, que é para olhar para o conceito, né, da curva de aprendizado. Essa ferramenta, vocês que desenvolveram ou é uma ferramenta de mercado? É uma ferramenta de mercado. Internamente, a gente está trabalhando, que a gente fez esse bench com o pessoal dos Estados Unidos. A gente está exatamente nesse momento de traduzir, a gente fala tropicalizar, né? Tropicalizar para o Brasil. É uma ferramenta, uma assessment que a gente pode usar tanto para as pessoas, tanto individualmente, uma análise individual, como por grupo de pessoas, né? Normalmente nos projetos a gente usa por grupo, porque às vezes a gente tem muita gente, né? A gente divide por grupo, de repente, área de compras, gerente de unidade, equipe do cadastro, equipe do financeiro, e vai dividindo. É uma análise que a gente identifica em qual momento que ele está. A gente divide em 5. Então, a gente sempre começa pelo consciência. Então, para você participar de uma mudança, a primeira coisa você precisa ter consciência. Quando eu falo de consciência, é preciso saber por que é necessária aquela mudança, né? Qual que é o motivo daquela mudança? Qual que é Então, assim, não é só, de repente, fazer um kickoff. Algumas pessoas, elas precisam ter consciência antes para ser os nossos agentes de transformação. A segunda fase que a gente desenvolve é o desejo. Então, assim, a gente precisa estimular o desejo das pessoas participarem. Então, ela só consegue ir para a segunda... ela só consegue ir para a segunda fase, que é a segunda fase do desejo, se ela primeiro for para a fase de consciência. A primeira fase é consciência, ela ter consciência de o que é aquela mudança, por que eu tenho necessidade de ter aquela mudança. E esse item, a gente abrange várias coisas, né? A gente pode tratar via um e-mail, via um kickoff, uma conversa, uma estratégia, enfim, a gente pode usar várias atividades, várias metodologias para criar consciência nas pessoas, né? Às vezes a gente trabalha, dependendo do grupo, se a gente sabe que é um grupo que passou por muitas mudanças, a gente trabalha a questão mesmo de mudança mesmo, do foco, do autoconhecimento, de trabalhar a mudança e vincula a necessidade daquela mudança na organização. Uhum. Aí depois a gente vai para a etapa do desejo, onde a gente estimula a vontade deles participarem daquele projeto, né? Normalmente nessa fase a gente escolhe ou sugere as áreas escolherem algumas pessoas como agentes de transformação. E os agentes de transformação são extremamente importantes para o projeto. É aquela pessoa, a gente chama de Clark, né? Aquela pessoa que vai ser o advogado do diabo, entre aspas, mas assim, vai ser a conexão entre o gerente do projeto e as áreas impactadas. Então, normalmente, dependendo do projeto, a gente escolhe uma pessoa de cada área, né, ou sugere o nome, alguém que seja uma pessoa que já goste de mudança, que esteja apta. Essas pessoas, elas participam ali do time do projeto, elas são conscientizadas, elas fazem essa conexão, elas são as primeiras pessoas a participarem pelos testes, se houver testes, elas palpitam no projeto, então elas participam, a gente começa a trazer esse conhecimento para elas do projeto, né? A gente discute com elas como que vai ser feito o treinamento, se faz sentido a forma que a gente está fazendo, como que a gente pode conduzir os workshops. Então, assim, são pessoas
pessoas que vão trazer, olha, a minha área, eu tenho 10 pessoas e eu tenho 5 que são extremamente resistentes, que eu preciso trabalhar essas pessoas. A gente, às vezes, sugere um trabalho específico, trabalha com a área de recursos humanos também, a gente trabalha muito ali com a área de DHO, com a área de treinamento para fazer esse processo. Depois a gente mapeia toda a parte de habilidade, que é onde a gente vai treinar mesmo, e a gente não faz normalmente treinamento em massa. O que a gente sugere? Os treinamentos sejam feitos por público versus o que eu estou mudando, por necessidade, por processo. Então, só para você ter uma ideia, a gente está fazendo uma mudança agora. A gente hoje utiliza um portal para fazer o pedido de compras, né, que a gente chama de pedido de compras, e a gente vai mudar para um outro portal. A gente não vai mudar nenhum processo, mas a gente muda onde eles vão fazer a solicitação e a aprovação. Isso envolve 100% da organização, porque todo mundo aprova ou solicita alguma coisa. Pelo menos falando de gestores, aí eu estou falando pelo menos de umas 3.000 pessoas. Né? Então, só que cada pessoa tem acesso a um processo diferente. O comercial tem acesso a um processo, o gerente de unidade a outro, os aprovadores do CLR a outro. Então, a gente vai propor pílulas de treinamento, de capacitação em formatos diferentes, para cada um, para não ficar uma coisa cansativa, ainda mais que agora é tudo online, então a gente trabalha muito em parceria. Sobre treinamento, porque às vezes a gente fala muito de treinar as pessoas. E é um ponto para mim que é muito chave esse treinamento, porque muitas vezes, por exemplo, a gente vai fazer um treinamento operacional e aí a gente pega um procedimento e fica lendo. Cara, as pessoas vão sair daquele treinamento sabendo nada, porque você vai ler um negócio, o cara não tá botando a mão na massa, você tá lendo um procedimento do qual ele tem que executar alguma coisa conforme tá escrito ali. Então, assim, ele não tá fazendo de fato. Então, normalmente a gente fala que o melhor é fazer um treinamento on the job, né? Para que a pessoa execute. Que primeiro ela vai ver você fazendo, depois ela vai executar com você, depois ela vai executar sozinha, porque tem essa curva de aprendizado, né? Não é ela ler o procedimento que ela já vai sair executando. E eu ia te perguntar como que vocês estão olhando para essa parte de como treinamento. Que a gente... E aí depois eu vou falar de um outro projeto. Como que a gente está hoje? Hoje a gente está, todos os escritórios estão 100% home office, né? Quem é gerente de unidade, as operações estão nas operações, boa parte, porque tem que estar no atendimento do cliente, mas boa parte está home office. Então você imagina, a gente está desde março 100% conexão online, né? Então assim, a reunião, tudo online, tudo online. A gente fez alguns trabalhos em paralelo aí para poder amenizar esse momento, né, em todos os sentidos. E a gente trabalha muito com a área de RH. Então, assim, depende muito. Por exemplo, esse trabalho específico do portal de compras, os diretores indicaram uma pessoa que a gente está chamando de agente de transformação, por segmento ou por área, conforme a necessidade. Essas pessoas são as pessoas que a gente está envolvendo, elas estão participando do treinamento, elas, por exemplo, amanhã, elas vão, antes de a gente chegar nessa parte de treinamento, elas vão ser as pessoas que vão testar a ferramenta, elas vão usar a ferramenta, elas vão baixar a ferramenta, elas vão ver se faz sentido, elas vão ver se tem algum problema, se está claro. Então, assim, e aí a gente faz coisas bem... pequenas, então, por exemplo, imagina, antes a gente podia fazer um treinamento que você colocava o pessoal em sala de aula e às vezes 2 dias de workshop, né? 2 dias em sala de aula, tudo bem, com várias dinâmicas, mas estava ali no face-to-face, é diferente, né? Você para para o coffee, você conversa, você troca figurinha. E ali no online, então assim, a primeira coisa que a gente fez foi a gente reduzir esse tempo, então a gente está fazendo em pílulas, então a gente faz em pílulas bem menores. A gente está trabalhando muito a questão de fazer vídeos, né? Então, de fazer vídeos gravando o processo, bem como se a pessoa estivesse fazendo, para facilitar e ela segue. A gente está fazendo alguns workshops um pouquinho maior e aí a gente grava e disponibiliza as gravações. Então, assim, a gente está fazendo várias maneiras para tentar que não fique uma coisa cansativa, né? Que você passou de 2 horas, 1h30, se não for uma coisa dinâmica de trocar figurinha, as pessoas começam a fazer outras coisas, né? Começa a atender o telefone, começa a escrever um e-mail. E aí depois o que gera? Na hora que ela vai usar a ferramenta, ela não consegue usar a ferramenta, ela vai abrir um chamado, aí ela vai ficar desesperada, não vai conseguir dar entrada na nota, enfim, esse é um exemplo. Então, assim, a gente está fazendo alguns trabalhos bem pontuais de pílulas mesmo de treinamento. A gente trabalha muito com a área de learning, para eles nos orientarem o que tem de novo, como a gente chama atenção, como que a gente faz esse trabalho. Semana passada a gente fez um workshop de gestão de mudanças com os champions de projetos. Então, a gente fez bem dinâmico, a gente colocou eles para fazer os assessment, trazer um projeto e responder o assessment para a gente realmente... E aí um apresenta e mostra para todo mundo o que aconteceu,
aconteceu, como que foi para realmente envolver. Então, essa é uma das formas que a gente traz. Sempre depois a gente faz alguma pesquisa, identifica se eles estão, ou conversa, ou identifica como que eles estão, se faz sentido, se a gente precisa fazer um reforço. A questão da disponibilização de materiais para poder, depois eles, porque tem uma rotatividade grande, depois eles continuarem fazendo treinamento, utilizar a ferramenta, enfim. Vai depender muito de um projeto. A Sodexo, ela tem 2 grandes escritórios, aqui um em São Paulo e outro em Porto Alegre, e a gente tinha várias regionais, né, em vários lugares do Brasil. Campinas, Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná, Manaus, Salvador e Recife. E no início do ano, a gente começou um projeto super bacana, que ele chama-se Fit for the Future, que é um projeto assim, que é olhar para dentro de casa, tudo que eu posso economizar, e tudo que eu economizar, eu pego aquela verba e reutilizo para investir em alguma outra coisa. Então, essa é a primeira vez que a gente trabalhou assim, porque normalmente a gente economiza, mas entra lá no resultado, no final do resultado, né? Não necessariamente eu vou reinvestir em alguma coisa. E uma das ações que saiu foi que a gente não precisaria ter esses escritórios, né? E tinha escritório que era grande e as pessoas, em espaço físico, eu digo, e não necessariamente tinha muita gente, né? E aí a gente trabalhou muito, porque ia impactar muitas mudanças, porque as pessoas, né, são apegadas à questão de você ter sua mesa, de você colocar sua foto, de você ter o seu escritório. E nesse momento, e a ideia era a gente aumentar o número de home office para essas pessoas e elas começarem e a gente ia alugar um espaço, um cowork, né? Então eles têm que ter um espaço diferente. Qual foi as ações que a gente colocou para essas pessoas? A gerente regional de cada área, ela designou uma pessoa para fazer o trabalho do dia a dia, né, com a gente, com a equipe do projeto, e a gente fez várias ações. Uma das ações, por exemplo, a gente não fez um treinamento, mas a gente fez o que a gente chama de rodas de conversa. Então a gente envolveu aquelas pessoas que seriam impactadas, elas foram conhecer o novo cowork, elas foram ver o que tinha de restaurante perto. A gente fez algumas ações no dia que a gente fez rodas de conversa, como que eles se sentiam, como que eles enxergavam trabalhar em casa, como que eles iam montar o escritório em casa. A gente fez várias ações e a gente encontrou dificuldades assim, ó, de gerente chegar e falar assim, o quanto a mudança impacta na cultura da organização, né? De gerente de falar assim, como que eu vou garantir que o meu colaborador está entrando para trabalhar 8 horas e vai até às 17h30, por exemplo. Tradicionais estavam se fazendo no início da pandemia, né? E aí a gente começou também a fazer umas rodas de conversa com esse gestor, o quanto ele precisava mudar, né? O quanto, então assim, não foi um treinamento específico de mostrar, olha, home office funciona assim, assim, assim. Não. Vamos fazer rodas de conversa, como que vocês se sentem, quais são as dores que vocês estão sentindo, como que a gente pode conduzir. E a gente foi conduzindo, e aí a gente fez a inauguração de 2 coworks. Quando a gente ia fazer de mais 2, dia 31 de março, dia 17, a gente recebeu o comunicado que todo mundo estaria home office. Então, assim, aí a gente começou a olhar, será que vale a pena eu alugar um outro espaço coworking? Então, hoje a gente tem uma outra ação que as pessoas vão trabalhar home office e vão poder alugar uma sala, alguma coisa quando eles quiserem, fazer um outro tipo de trabalho, e a gente começou uma outra ação. E foi bem bacana que as pessoas estão se sentindo mais seguras com as rodas de conversa. Então, assim, não foi um treinamento específico sobre... E a gente tinha muito material já sobre home office nas nossas páginas, do Sodexonet. Eles tinham um monte de coisa, mas ninguém usa realmente, né? Ninguém lê tudo, porque é muita coisa. Quando a gente fez aquelas rodas de conversa e colocou o pessoal para bater papo, para falar quais eram as dores, fez essa questão da transparência, deles ficarem seguros. Olha, não tem problema você falar que, de repente, a gente precisa entender qual é a sua dor em trabalhar em casa, qual a sua dificuldade, para que a gente possa propor. E foi bem bacana, porque essas rodas a gente começou quinzenalmente, agora a gente faz, elas viram alguns planos, já são algumas tarefas que a gente tem que induzir ali com o pessoal, ou seja da empresa, ou seja de outra área, mas o que é legal, que nem sempre a gente vai precisar fazer um treinamento específico, né? Uhum. A gente tem várias formas de mudar, de trazer o treinamento de uma forma diferente, né? Das pessoas, eu acho que o mais importante se o treinamento, se eu não sair com uma reflexão ou com algum aprendizado daquele treinamento, ele não adiantou nada, né? Então, assim, trazer essas reflexões, né? Então, é uma das formas que a gente... E foi bem bacana porque a gente tinha, de um lado, o colaborador que não sabia como ia se organizar em casa, porque eles mesmos falaram que podiam se confundir como que eles iam se organizar, e, ao mesmo tempo, a gente tinha o gestor que, né, tem uma cultura mais tradicional, como que eu vou gerenciar? Então, assim, ele vai ter que
mudar a forma de gerenciar. Ele vai ter que Exatamente. gerenciar por entregas, ele vai ter que ter uma conversa com o colaborador dele uma vez por semana de uma forma diferente, ele não... Então, assim, a gente foi trabalhando e induzindo algumas ações, e saíram várias ações, né? Eles mesmos proporam ações, né, agora não, porque a gente está na pandemia, né? Mas na época, assim, a gente se organizar e trabalhar num lugar diferente. Hoje a gente tem vários locais, né, espaços físicos que as pessoas trabalham, que ainda não é uma coisa muito... aqui no Brasil não é muito, mas assim, aqui em São Paulo, por exemplo, já tem alguns lugares, o Santander tem um espaço na Paulista que você tem Wi-Fi, que você pode ir lá trabalhar, a Google você pode fazer uma reserva e trabalhar. Então, trabalhar num espaço diferente, eu não preciso necessariamente estar trabalhando dentro do escritório ali na minha sala, né? Então, Uhum. assim, isso foi bem legal, foi um trabalho bem bacana, que não foi um treinamento, mas a gente chamou de roda de conversa, foi uma roda de conversa bem bacana, bem Muito legal. legal. E aí, esse você estava falando lá das 5 etapas, né? Esse foi da etapa que a gente falou que treinamento, que está muito Teria ali dentro habilidade da ali, parte de consciência e do desejo, né? exatamente, E aí, então, consciência, desejo, e aí depois, fiquei curiosa com as A outras. gente trabalha assim, a gente trabalha a consciência, o desejo, a gente trabalha a habilidade. A habilidade vai depender de cada projeto, eu trabalho de uma forma diferente. Então, é muito comum a gente usar na questão da habilidade, a gente trazer os agentes de transformação. Então, assim, até trazendo esse conceito, o gerente de projeto e ali o time, o key user, às vezes eles têm uma especificação muito técnica e estão envolvidos em várias atividades técnicas de aprovação, de mudança de processo ou de um sistema novo. O quanto é importante a gente ter pessoas, né, que a gente chama de agente de transformação nesse momento, e a gente faz uma capacitação específica para esse time, a gente traz a questão, a gente apresenta o projeto num nível de detalhe muito maior do que a gente apresentaria para a organização, para o público geral, a gente apresenta toda a equipe, a gente faz uma capacitação do que é gestão de mudanças, a gente aprende, ensina aquela curva de aprendizado, né, a curva do quanto você é resistente, tem medo, depois você vai ganhando a confiança, aí você cai um pouquinho, depois você já começa a se envolver. Quais as habilidades que a gente precisa ter, qual é o soft skill. A gente sempre pega o agente de transformação como a nossa referência para as áreas. Quando a área, e aí ele consegue nos dizer também a área que é mais resistente. Então, de repente, por exemplo, eu estou mudando o sistema para o Excel, todo mundo ama Excel, todo mundo faz tudo em Excel, né? Mas às vezes a gente vai automatizar aquele Excel, né? Então, como que a gente vai trabalhar o desapego? Então, a gente já pegou situações de pessoas que estão com a ferramenta e aí continua fazendo o Excel também. Ou seja, ela está trabalhando 2 vezes, além de ser improdutiva, ela vai ficar com raiva, ela vai ficar cansada, ela vai se sentir assim. Então, assim, como que a gente faz esse desapego, né? Então, a gente trabalha muito a agente de transformação. A gente sempre mostra muito valor agregado, então assim, às vezes a gente chama para teste, a gente envolve as pessoas, faz momentos pontuais, fazer alguns workshops, traz às vezes algumas consultorias de fora para sensibilizar a questão da gestão de mudança no conceito mais amplo de autoconhecimento, de saber que a gente passa por essa curva que é natural, os ganhos, o que a gente passou nos últimos 5 anos, por exemplo, de mudança. A gente traz muito para esse conceito individual também, porque às vezes, principalmente as pessoas que são mais resistentes, porque cada um vai estar num momento diferente, né? Então, assim, às vezes a gente fala, olha, eu vou mudar, vou trazer uma ferramenta, colocar uma ferramenta na folha de pagamento, por exemplo. Eu já tenho lá 50 pessoas na área de folha de pagamento. Cada um ali vai enxergar essa mudança de uma forma diferente. Então, a gente usa esse agente de transformação para ele nos dar esses insights de quem são as pessoas que têm que precisa mais desse apoio, que precisa mais desse suporte. Então, a gente às vezes faz trabalho em grupo e faz trabalho individual também, para essas pessoas serem os nossos parceiros, né? Parceiro do gerente do projeto, porque normalmente o gerente do projeto, uma das coisas que a gente está, a nossa próxima estratégia é capacitar os líderes, que a gente chama de N-1, que são os gerentes, diretores, estão à frente de alguma área, de algum projeto, exatamente para ele começar a ter cada vez mais essa consciência em alguns projetos, se for uma mudança tática, ele mesmo lembrar de gestão de mudanças e conduzir, olhar essas práticas de gestão de mudanças, né? Olhar para quem é mais resistente, qual que é o agente de transformação, trazer para a consciência, fazer essa caminhada, né? A gente não estimula desejo, por exemplo, não adianta eu marcar um workshop, apresentar, trazer conhecimento, se ele eu nem estimulei o desejo daquela mudança, eu não mostrei o valor agregado, eu não envolvi ele, eu não trouxe a consciência por que essa mudança é necessária para a organização ou para aquele time ou para aquela área. Então, assim, a gente não consegue pular uma etapa, a gente tem que ir para consciência, desejo e habilidade.
Quando a gente construiu essas três caminhadas, que a gente diz, 3 fases, a gente vai para realmente a de treinamento, que aí realmente eu vou colocar em prática, eu posso colocar de várias formas, que eu vou trazer o conhecimento para ele. Mesmo nessa do conhecimento, a gente sempre trabalha que fase que a pessoa está. O que a gente percebe? Eu preciso saber, não adianta eu colocar todo mundo numa mesma sala e treinar da mesma forma. Né? As pessoas, elas estão em momentos diferentes. Elas estão em momentos diferentes de vida, elas estão em momentos diferentes de carreira, elas estão em momentos diferentes de mudança. Então, a gente sempre olha para aquele grupo, mas olhando qual que é o grupo mais resistente, quais são as pessoas que a gente já tem um histórico que já passou por muita mudança, ou aquelas pessoas que a gente sabe que aquele líder é influenciador. Influenciador é sensacional a gente trabalhar com os influenciadores, né? Pessoas que a gente tem que trabalhar antes, quanto eles vão ajudar. O que a gente percebe? Que os gerentes do projeto que passam por gestão de mudanças e olham para essas etapas, e quando a gente apresenta os projetos, eles ficam mais seguros em ter o go live, sabe? Eles se sentem mais confiantes e todo mundo está envolvido. A sensação que dá é que, assim, tira uma carga de peso, sabe? Das costas do gerente do projeto ou do time do projeto. É uma coisa que, assim, ele está ali gerenciando, ele está gerenciando um cronograma, ele está gerenciando um budget, ele está, né, vendendo um modelo diferente, ele está olhando para o Lean, ele está olhando para o processo, mas não é só ele. Ele tem uma equipe, né, da organização que está, sabe assim, dando aquele suspiro, olha, suspira que você não está sozinha, a gente está com você. Então, assim, a gente percebe muito isso por parte do gerente do projeto. E aí, quando a gente tem um Go Live, a gente começa a trabalhar a parte de reforço. A parte de reforço, aí a gente tem, e assim, cada projeto, a gente tem um plano diferente. Algumas coisas a gente pode até usar de um projeto para outro, então a gente tem um grupo que a gente, a cada 2 ou 3 meses, reúne para trocar lições aprendidas. Então é muito importante isso, entre os gerentes de projetos que estão finalizando algum projeto, passaram por algum projeto e os que estão entrando com novos projetos. A gente faz a cada 2 meses a gente faz para trazer lições aprendidas. Às vezes alguma boa prática a gente consegue, mas assim, como é muito específico, depende muito da mudança e do público, no reforço a gente pode usar várias coisas. A gente pode usar pesquisa, a gente pode usar bate-papo, a gente pode usar medidor de resultado, a gente olha para se todo mundo está usando a ferramenta, se já não gerou retrabalho, satisfação da equipe, como que eles estão. Então, assim, vai de várias N situações, N tarefas e ações, vamos dizer assim, para a gente realmente captar se aquilo. E aí, o que a gente faz? A gente não encerra aí, né? Então, muitas vezes, a gente recomenda e acompanha algum reforço, né? Então, precisou fazer um outro material, o material precisa ficar mais claro, a gente precisa fazer um reforço a cada 3 meses, aí vai depender muito do projeto e do impacto dessa mudança. Quanto maior for a mudança... Esse período dura quanto tempo de reforço, normalmente? Depende do projeto. Normalmente, assim, o ideal é que dentro de 1 mês, 2 meses, as pessoas consigam, todos estar adaptado, o material está disponibilizado, as pessoas estarem acompanhando. Se é uma mudança muito faseada, que tem outras fases, por exemplo, a gente teve um projeto que muda toda uma estrutura e que ele foi dividido em 3 fases. A gente praticamente está acompanhando, porque o reforço de uma fase influencia na próxima fase, sabe? Então vai depender muito do projeto. Mas a ideia é que depois de 1 mês, 2 meses, as pessoas estejam adaptadas àquela mudança, estejam olhando para aquela mudança com um olhar positivo. Se a gente trabalha todas as fases, isso, de repente, às vezes em 1 mês, dependendo do projeto, a gente já consegue ter o retorno positivo. Eu fiquei curiosa para saber se estava falando de treinamento. A gente tem só mais... Passou muito rápido. A gente tem só mais 8 minutos de live. Eu não sei se vai dar para responder as 2 perguntas que eu queria fazer ainda. Uma que eu fiquei curiosa, você estava falando de treinamento, que vocês identificam o nível em que as pessoas estão de maturidade, vamos dizer assim, para receber esse treinamento. E aí vocês dividem isso em turmas de treinamento diferente, em tipos de treinamento diferente, é isso? Exatamente. Na verdade, o que a gente faz? Quando a gente percebe que, por exemplo, é um público que vai ter... Eu vou dar um exemplo. É uma ferramenta e a gente tem um público que ele tem muita facilidade com tecnologia e tem um público que ele é um pouco mais resistente à tecnologia. Normalmente, a gente faz um primeiro momento separado, tá? Para a gente poder igualar esse público e depois a gente, às vezes, até faz algumas pinceladas, algumas pílulas para trocar. Entendi. Porque aí um estimula o outro, tem uma dificuldade diferente. Mas se a gente percebe, por exemplo, que ele tem
uma dificuldade maior, a gente prepara esse público para que ele esteja igual a todos os públicos. Às vezes é uma pessoa, às vezes é duas pessoas, que vai ter um ponto de uma função chave. Mas a ideia é a gente trabalha muito com a equipe de learning, a gente trabalha com a equipe de DHO, porque a gente tem todo um processo de avaliação de perfil, de comportamento, que a gente faz agora a cada 4 meses. Então, a gente tem mais ou menos já identificado esse público que vai ter mais dificuldade, vai ter menos dificuldade. E aí a gente vai trabalhando isso. Aqui, né, que falou de matriz de habilidades. Também é um bom local para pegar informação. Sim, exatamente, exatamente. Mas, assim, a ideia é trabalhar bem pontual, né? Assim, eu acho que o mais importante, fechando assim de tudo, é que pensar que o ser humano tem que estar no centro, né? Sim. A gente, quando for propor, e assim, o sucesso de uma mudança de projeto, de uma tecnologia nova, de uma inovação, é olhar para a experiência das pessoas, né? E eu gosto muito de falar o seguinte, a gente fala muito que a gente tem que dar muita atenção para o cliente, eu concordo sem dúvida, acho que o cliente é a nossa razão de ser, mas como que eu vou fazer com que as pessoas internas façam isso se elas não estiverem se sentindo abastecida de informação, sendo olhada, sendo envolvida, né? Então, assim, acho que primeiro a gente tem que trabalhar com a nossa equipe, né, interna, e com certeza ele vai tratar o nosso cliente, o cliente da organização, da melhor forma possível. Então, assim, a gente sempre procura trabalhar isso. Você está falando disso, eu não sei se vai dar tempo, tem 5 minutinhos para a gente encerrar. Mas eu acho que tem muito a ver com a última pergunta que eu queria muito fazer, porque eu acho muito, assim, eu gosto muito desse tema. Nesse novo normal que a gente está vivenciando, né? Qual que é o papel do líder? A gente estava falando, você falou disso, de pessoas, né? Então acho que tem tudo a ver. Eu terminei agora, eu acho que eu mandei para você um artigo que eu fiz. Se eu não te mandei, eu vou mandar. Eu vou até divulgar ele no LinkedIn. Eu fiz um artigo. Manda, quero ver. Então eu vou te mandar. Eu fiz um artigo sobre o desafio do líder em promover a felicidade no trabalho no mundo VUCA, né? Porque eu acho que assim, primeiro que a gente vem já falando de mundo VUCA há alguns anos, mas nunca falou tanto sobre isso, né? E aí, o que eu penso? Que, assim, o líder, ele tem que ter ele pode ter todo o conhecimento técnico, que eu acho que é super bacana, que eu acho que é importante, sem dúvida. Eu acho que a gente não anda, tecnologia não anda sem ser humano. Eu acho que, sabe, uma coisa vai atrás da outra. Só que a gente precisa trabalhar o soft skill, né? E ali eu faço uma jornada entre a cultura da empresa, né? O quanto a cultura da organização ela influencia as pessoas, né? O modo do líder. E esse líder, ele precisa, eu acho que assim, primeira coisa, começar com autoconhecimento. Ele precisa saber como eu lidero isso, como eu lidero com as pessoas. A gente sabe que tem pessoas muito mais voltadas para a razão, muito mais, né, matemática, financeira, muito mais, né, tecnologia, e outras muito mais humanas, mas eu não concordo com essa divisão. Eu acho que todo mundo tem um pouco de cada e tem que ter um pouco de cada. Eu acho que o principal papel do líder é trazer essa competência de gestão de mudanças para o soft skill dele, né, como soft skill, e se não tiver, buscar através de autoconhecimento, através de leitura e influenciar as pessoas que são, né, que respondem para ele, que vão estar à frente de um projeto. Uma das ações que a gente vai fazer no próximo mês é trazer uma sensibilização, a gente vai trazer um consultor para fazer uma sensibilização com o nosso comitê executivo, né, que são 8 pessoas aqui no Brasil, porque a gente entende que eles são as primeiras pessoas a disseminarem esse comportamento. Então, assim, é realmente ter um comportamento de gestão de mudança. E agora, acho que assim, a gente sempre teve mudanças. A única diferença é que elas vinham num ritmo rápido, a gente até achava rápido, né? Até encontrar o Covid, né? Tudo parecia rápido. Então, assim, hoje foi muito mais rápido, o Covid é muito mais rápido. Então, acho que assim, o grande segredo para o líder de hoje é ele trazer, ele buscar o autoconhecimento e ser um precursor ser um agente de transformação. Ele é o primeiro agente de transformação. E motivar a empresa, influenciar as pessoas. Se a empresa não tiver uma cultura mais hierárquica, tentar mudar isso, sabe? Assim, buscar realmente outras opções. Eu acho que assim, uma formiguinha, a gente vai influenciando um, influenciando o outro, influenciando, daqui a pouco a gente tem um mundo aí bem influenciado. Super concordo com isso. Manda um artigo depois que eu vou compartilhar. Eu vou mandar para você, você pode compartilhar, viu? A gente compartilha. Tá, pode deixar, pode compartilhar.
Legal. Apareceu aqui que a gente tem mais 2 minutinhos. Ai. As últimas lives todas a gente não conseguiu encerrar porque caiu do nada. Então, eu queria te agradecer mais uma vez. Eu amei. Acho que tem muito assunto, muito Ai, que conteúdo legal, que pra gente bacana. fazer mais uma aí. Vamos marcar. Sim, com certeza. A gente pode trabalhar, por exemplo, fala só do Adcar, outra a gente fala só das habilidades. Fica tranquila, a gente marca aí, não tem problema. E eu que agradeço, é uma honra estar aqui falando com vocês. Vou te mandar o artigo e tenho certeza que a gente vai trocar bastante figurinha. Quanto mais a gente de transformação a gente tiver no mundo, melhor, falando de gestão de mudanças. Com certeza. Essa é a nossa intenção aqui, trocar conhecimento, compartilhar experiências para justamente Muito engajar bacana. mais as pessoas nesse universo que a gente já Com certeza. Com certeza. Obrigadão, viu? A live vai ficar Obrigada, tudo de bom. até amanhã. E amanhã a gente já disponibiliza no nosso canal do YouTube e a gente compartilha com vocês. Ai, muito obrigada, tá? Viu? Tchau, tudo de bom. Obrigada, beijo. Pessoal, por terem assistido. Qualquer dúvida, obrigadão, gente. Tudo de bom. Pra gente que a gente responde, tá bom? Um beijo. Com certeza. Beijo, Tchau, tudo de bom. Tchau.